Às 7h58, hoje dia 23, né? 23 de novembro, sábado. Hoje é dia do nosso programa, o programa Momento Espírita do Centro Espírita Francisco de Assis. E começando o nosso programa de hoje, cumprimentando o irmão Leonardo, a irmã Carmen, a irmã Denise, também pessoas que vão conduzir o nosso programa deste sábado, hoje 23 de novembro. Bom dia. Bom dia, César, bom dia, Denise, Léo, e bom dia a todos os ouvintes, a todos que compartilham conosco nesse momento de aprendizado, porque com certeza nós que aqui estamos também estamos aprendendo, então que possa ser um programa de muita luz, que Jesus nos abençoe. Bom dia, Denise. Bom dia, César. Bom dia, Carmen, Leonardo e a todos os ouvintes que estão conosco semanalmente, compartilhando a boa nova do Evangelho. Bom dia. Bom dia, seu César. Bom dia, Carmen, Denise, todos os nossos ouvintes. Nesse sábado que amanheceu nublado, mas pelo que eu estou vendo aqui, já está saindo um solzão. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa e esperamos poder passar um pouco da mensagem de Jesus a todos. Exatamente 8 horas da manhã, 8 horas esse sábado, 23 de novembro. Nós vamos à primeira música, né, do nosso programa. Na sequência teremos a oração com o irmão Leonardo, a leitura do Evangelho com a irmã Denise, o tema de hoje, capítulo 13. O que a sua mão esquerda não saiba, o que a sua direita dá. Item 7 e 8. Convidar os pobres e estropiados. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.
onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Então, nesse clima de elevação que essa poesia, que essa música nos trouxe, vamos nos preparar, refletir e fazer a prece inicial do programa de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre, que assim seja. E com essa prece, estamos por aberto o programa da manhã de hoje. Vamos refletir no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os itens 7 e 8. Convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado, porque esses não têm como ter que retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Lucas, o item 14, do versículo 12 a 15. Quando fizerdes um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomarmos ao pé da letra, são sublimes. Quando procuramos entender-lhes o espírito, Jesus não poderia ter
querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes, que produzissem os efeitos de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por estas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para que o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender, não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Estas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal, quando só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite. Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados, que todos possuem. Essa é, por vez, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, esses sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Nessa passagem, né, como o próprio Evangelho fala, que pode chocar um pouco quando Jesus nos fala para não convidar à nossa mesa as pessoas das quais nós somos mais próximos, né? É importante ressaltar ainda o que foi lido ali pela nossa irmã Denise, que embora as palavras de Jesus elas sejam atemporais e tenham sempre um significado oculto, elas eram dirigidas a um povo bárbaro, um povo que resolvia as coisas na espada. Então, para que ele pudesse chamar a atenção, para que ele pudesse mostrar suas ideias e de alguma forma fazer aquele povo refletir sobre o que ele estava falando, ele precisava usar essa imagem de choque, né? De trazer então não os seus amigos, mas os estropiados, os pobres, enfim. Hoje a gente ainda se surpreende com essa palavra, né? com essa frase que Jesus nos passou, mas ela tem um sentido muito mais amplo e muito mais profundo. Em síntese, Jesus nos fala para a gente fazer a caridade sem interesse. A verdadeira caridade, que não espera nada em troca. E isso é muito um chamamento para a gente, porque hoje em dia, infelizmente, como seres humanos imperfeitos que somos, ainda temos muito do interesse guiando as nossas escolhas, guiando as nossas amizades, guiando, enfim, basicamente tudo que a gente faz. Então, hoje, quando a gente vai dar uma festa ou vai fazer um churrasco, a gente convida as pessoas que nos são caras, mas a maioria das pessoas são aquelas que têm algum tipo de poder social, algum tipo de condição melhor, para que elas possam depois, quando fizerem o churrasco delas, convidar a gente, ou para que a gente possa conseguir conversar, conseguir agregar alguma coisa, talvez uma promoção no emprego, talvez um emprego, enfim. Então, tudo que a gente faz hoje é eivado de interesse. E até que ponto é interessante ser rodeado dessas pessoas por interesse? Porque às vezes muitas pessoas que têm muito materialmente têm pouco a contribuir moralmente para a nossa experiência aqui na Terra, né? A gente sabe que daqui a gente só vai levar as coisas boas que a gente angariou para a nossa alma. Né? Então, os bens materiais vão ficar. E, infelizmente, a maioria do interesse é gerada pelos bens materiais, que são da Terra e ficam na Terra. Então, a gente às vezes passa uma encarnação inteira procurando, juntando bens, procurando estar perto de pessoas influentes, para nada, né? Porque isso não vai conosco para o mundo espiritual. Né? Além disso, Jesus fala de uma caridade que não humilha no final
da passagem, porque hoje em dia existem muitas pessoas que fazem caridade, mas é aquela caridade para postar no Face, né? Para postar no Instagram, olha como eu sou bonzinho. E é o interesse também, o interesse de aparecer, o interesse de parecer ser benevolente, quando a verdadeira caridade não espera nada em troca. É aquela caridade que a gente faz sem saber que está fazendo, e são momentos bem raros que acontecem isso, porque a gente ainda tem isso muito forte na gente, né? Esse negócio de recompensa, de querer mostrar, enfim. Poxa, se eu estou doando meu dinheiro para uma instituição e ninguém sabe, não está valendo a pena, as pessoas têm que saber. E é o contrário, né? Quem tem que saber são as pessoas daquela instituição, ou às vezes nem precisam te conhecer, só o fato de elas estarem desfrutando de alguma melhoria que foi dada, né, ou que foi auxiliada pela pessoa, já é a verdadeira recompensa, né, de uma doação. Então, a caridade que não humilha é uma caridade que ela não é feita para ser mostrada, é uma caridade entre a pessoa que está fazendo e a pessoa que está recebendo, e sem aquela, eu estou te dando, mesmo que não espalhe para outras pessoas, né? Eu estou te dando, mas pega, você é menos que eu tenho pena de você. Não tem que ter pena no sentido de eu sou superior e você é inferior. É pena no sentido de eu tenho um irmão igual a mim que está numa situação muito pior, né? E aí quando a gente fala de caridade, hoje em dia, no tempo que a gente vive da internet, da correria, do imediatismo, né? Ninguém tem mais tempo para nada. Existem várias opções, certo, de fazer essa caridade. A primeira é que não custa nada, porque a gente sempre traz dinheiro, né? Falar, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir ajudar. São nossas palavras, são nossos atos, né? Quem são esses pobres estrupiados que Jesus fala para nós ajudarmos? Não são nossos irmãos em necessidade? Não necessariamente, na acepção da palavra, uma pessoa que não tenha condições. Nós temos muitas pessoas que estão aí no nosso lado, com depressão, estão ao nosso lado e não tem ninguém para conversar. Então, chamar para a mesa é ter essas pessoas perto e mostrar que nós somos ouvidos e que nós estamos junto com elas nesses momentos. Então, essa alegoria, essa frase de Jesus tem toda uma alegoria por trás que nos traz essa reflexão, né? E é muito importante que a gente sempre esteja atento a isso, para saber qual é o tipo de caridade que a gente tem feito, se é a verdadeira, que é a caridade que vai servir para mim, ou se é a caridade para os outros, que vai acabar não trazendo frutos, como a gente espera. A caridade, ela pode ser material, convidando, através, como fala, convidar para a ceia, para o banquete, os pobres estropiados doando o alimento. Mas também Jesus se referia, na passagem do Evangelho, que ele fala, é necessário entender, não propriamente a refeição, mas a participação na abundância em que desfrutas. Então, o que quer dizer isso? A abundância em que nos desfrutamos também é o pão espiritual. Agora, final do ano, vão surgir muitos banquetes. E nesses banquetes, temos familiares. A família nossa é muito grande. E daí vem agregados. Então, nesses familiares, sempre há alguém que tenha necessidade, tanto financeiramente, com mais dificuldade, mas principalmente a dificuldade espiritual. Então, há nesses encontros a necessidade do exercício do amor que Jesus nos pede, do que nós temos de melhor em nosso espírito. E nesse amor, há diferenças de opinião, há diferenças de conceitos. Uns pensam em relação a um time, outros pensam em relação a outro. Vai surgir graça em relação à política, em relação a acontecimentos cotidianos. Então, Jesus nos recomenda refletir essas situações. E quando convidamos, devemos de usar o que há de melhor em nós, com esse amor que exercita a paciência, esse amor que exercita a tolerância,
esse amor que nos faz mais bondosos, nos exercita a humildade, como Chico. O Chico, ele muito encaminhava a tantos banquetes, seja na doação de tantos alimentos, seja na doação espiritual. Então eu me lembrei até hoje de uma passagem que fala dessa forma de caridade. Então Jesus sempre dizia: o pior cego é aquele que não vê. Isso está em João, em 9. E Chico, ele, com a sua humildade, ele conseguia ver muito além. Nós aqui somos muito incapazes ainda de ver além de cada irmão, de nos colocar no lugar, de nos fazer irmão, como ele recomenda, de termos empatia em nosso íntimo. Está faltando isso hoje. E essa empatia que o Chico nos exemplificava, ele nos mostra numa passagem que eu vou ler para vocês. Todo mundo sabe que o Chico ajudava na sua comunidade, na igreja. Ele era catequista. Então, uma vez, ele começou a se queixar que não conseguia nada do que precisava trabalhando na doutrina e orava todo dia ou à noite. E desculpe, eu passei uma mensagem aqui, não foi, eu ia ler, mas eu vou exemplificar para vocês rapidamente o que eu lembro dessa mensagem. Então, ele era catequista e ele foi recriminado por esses padres, né, o segmento religioso que ele estava encaminhando a religião a essas criaturinhas, esses pequenos. Então, ele não pôde dar mais catequese, mas essa meninada que estava acostumado com a distribuição do pão evangélico começou a procurar o Chico na rua. Ele não tinha nem onde abrigar. Então, ele foi debaixo de um pé, de uma árvore lá e começou a exemplificar a Boa Nova. E assim as crianças ouviam a ele atentamente. Aquele carinho que o Chico tinha, né? Ele passava toda a verdade. E chegou a certo momento, as crianças começaram a sentir fome. O pão mesmo. E o Chico, naquele momento, ali nas dependências da igreja, ele cedia um alimento. Mas na rua ali, ele não tinha no momento como passar esse alimento. O alimento para o corpo também. E daí veio uma vizinha e começou um vendaval, e ela começou a olhar as suas janelas, e as janelas se batiam, e ela viu aquela meninada, e a meninada ali toda na rua, e ela disse: meu Deus, essas crianças devem estar com fome. Daí Chico disse: o vento abençoado. Deus age por tantas formas, e o cego que não quer ver mostrou com clareza o que o Chico precisava naquele momento, clareando as visões do espírito dessa senhora. E ela chamou toda essa criançada e deu o que necessitavam para nutrir o corpo. Como o Chico já tinha nutrido a alma, todas elas saíram felizes. Então, são momentos assim na nossa vida, em que muitas vezes não nos percebemos da luz que Jesus nos envia a clarear as visões do espírito. Precisamos compreender, e nessa compreensão também auxiliar o irmão, que muitas vezes é cego, com os vícios, com as dificuldades de encarar a vida, também é surdo, de certa forma. Nessa surdez, ele se estropia, ele cai nos seus próprios erros, pois não consegue ainda encontrar essa luz de Jesus a clarear, esse som que traz o ouvido ao Espírito eterno. Somos nós ainda tão pequenos. Chico já dizia, um cisco, quem somos nós? Então temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para nessa comunhão de ideais, nessa comunhão de fraternidade, caridade, que Jesus nos recomenda, agora mais do que nunca, no período de Natal, o perdão. Grande necessidade a todos os irmãos nessa caminhada. O perdão, o exercício do amor, a alegria da fraternidade, a alegria do abraço, a alegria do aperto de mão,
Então é isso que Jesus nos recomenda nessa mensagem. E é isso que eu peço a cada um de vós. União. Sempre mais união na sabedoria com Cristo. Então, que maravilha que é esse evangelho, né? A gente lê, por quantos anos estamos na doutrina e a gente lê e lê, a cada dia que a gente lê a gente aprende, está sempre aprendendo, né? Como nos trouxe o nosso irmão Léo, a Denise, sempre novas informações, né? Eu queria só aqui, concluindo, né, a nossa participação, e o que a gente entende por pobres estropiados, né? No sentido literal, pobre, aquele que não tem condições financeiras, né? Estropiados, aqueles que estão com deficiência física, com dificuldades físicas, né? É assim quando a gente lê e já entende no primeiro momento. Mas Jesus sempre falava muito profundamente em tudo que ele colocava. Sempre tinha um sentido muito profundo de aprendizado, de ensinamento. E muitas vezes eu sempre procuro trazer para a nossa casa espírita, para os nossos trabalhos, todas as informações para nos auxiliar realmente. E quando a gente chega lá na casa espírita, nós que fazemos atendimento fraterno, será que chegam pobres miseráveis só? Será que chegam só deficientes físicos? Olhando, como já atendi várias pessoas, né? Olhando aquela moça linda, bem arrumada, bem maquiada, até com uma aparência assim, bem nobre. Ao começar a primeira palavra, derrama a primeira lágrima e diz: eu fui abusada sexualmente, meu marido me bate. Aquele moço também que chega, né, com uma aparência ótima, nada de pobre, nada de estropiado. Alguns já chegaram para nós, um disse: eu sou pedófilo, o outro disse: eu matei alguém. E aí eu levo para a questão do festim, né, que Jesus diz, que é o sentido que Kardec nos coloca, é da abundância do que temos. E aí, esses são os nossos convidados na casa espírita. Aquele jovem com dificuldade que chega, que às vezes atrapalha a aula, né? Não nos deixa falar, tá ali cutucando o colega. Será que o jovem bonzinho, a criança bonzinha, é o convidado que nós temos para nosso festim, para nossa abundância? E qual é a nossa abundância, gente? A nossa abundância é o conhecimento que nós temos da doutrina espírita. E o conhecimento em qualquer área, né? Seja o advogado, seja o psicólogo, seja aquele agricultor, tudo que se tem. O seu César aqui na rádio, com essa fala tão linda que ele tem, né, de transmitir a comunicação com alegria. Todo o dom que nós temos é a abundância que nós temos que distribuir, né? Então a gente reúne, o festim não é uma festa propriamente dita, né, que Jesus queria dizer, é o encontro que nós temos com essas almas, e essas almas que nós vamos trocar esse conhecimento e vamos dividir esse conhecimento e vamos tentar ajudar na medida do possível, né? Então, é bem como está no Evangelho, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, que nós tenhamos os olhos de ver, né? De perceber a realidade da nossa tarefa, da nossa missão aqui na Terra, né? De buscar esses estropiados assim e transmitir o máximo de amor que nós podemos para ele, abrirmos a porta das nossas casas espíritas para atender realmente o doente, porque o são não precisa de médico, Jesus já dizia, né? Então,
que a gente não esteja ali pensando no que eu vou servir, o que vão me servir, o que as pessoas têm a me dar, mas o que eu tenho que dar, o que eu estou fazendo ali, qual o propósito de Deus para mim. Porque a gente que trabalha com muitas pessoas, a gente percebe isso, né? Muita cobrança, muita cobrança até nas nossas atitudes como dirigentes, mas eu acho que cada um tem uma missão muito especial ali, quando a gente dá um passe, né? Então que a gente vá, não, eu estou falando da Casa Espírita, mas em todas as religiões, né? Em todas as igrejas, que a gente vá ali doar a abundância que nós temos, né? E participar de um festim verdadeiro de doação, de encontro, de amor. Era essa a mensagem que eu tinha, que eu entendi dessa passagem de Jesus. Hoje, sábado, né, 8h29, dia 23 de novembro, programa Momento Espírita, adentrando aos lares das pessoas para levar sempre essa mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E perguntando também, já o tema, já assim, eu não sei porque às vezes as perguntas vêm sem a gente nem pensar nelas. Eu gostaria de saber o seguinte: nós temos no Brasil, né, no mundo inteiro, acho que duas datas que são importantíssimas. Que uma é o Natal e a outra é a Páscoa. Na visão espírita, como é o Natal, como é a Páscoa? Então, na visão espírita, essas duas datas têm sua importância, né? Afinal, a Páscoa, o espírita não acredita na ressurreição do corpo, porque isso violaria a lei da ciência, né? Que o corpo ele se deteriora, mas não a vida que Jesus apareceu. Ele apareceu só que na forma do seu espírito, né? Então, de fato, ele voltou, né? A Terra apareceu novamente, mas não com o corpo propriamente dito, e sim com o seu espírito. Então, a data da Páscoa, né? Ela é uma comemoração que já vem de muitos e muitos anos, né? E ela tem uma simbologia muito forte. E nós, espíritas, também, naquele momento do ano, né? Vamos a nossa reencarnação mesmo, né? Nossa ressurreição, no sentido da palavra, mas da alma, né? Que é nos melhorar, a reforma íntima, que é um ponto muito forte no espiritismo. Então, assim, a Páscoa é uma data comemorada, né? Mas nesse ponto da mensagem que ela nos traz, da reflexão. E o Natal, eu não tenho nem palavras, porque é uma época assim onde todas as pessoas estão com uma energia muito boa, a espiritualidade está agindo bastante, porque até a pessoa que quiser ateia ou enfim, né, ela sente essa energia, essa vibração do que representa de fato o nascimento de Jesus, boa nova, né, que trouxe o amor, que mudou a testa da leão olho por olho, dente por dente. Então, para o espírita, o Natal, né, também tem uma mensagem muito forte, como para o católico, como para o evangélico, enfim. E isso é muito importante, assim, a gente consegue sentir, pelo menos, falo pelo que eu vejo assim, nessa época do ano, as pessoas mais contentes, menos preocupadas, e nesses momentos a espiritualidade consegue agir melhor aqui na Terra, né? Porque infelizmente muitas vezes a gente bloqueia ela com nossas turbulências, nossos ódios, nosso ódio, enfim. Então a gente pode falar, pelo que eu vejo também, pelo que eu escuto, né, que nessa época do ano natalina a espiritualidade consegue trabalhar de maneira melhor, está mais próxima da gente. Então é um chamamento ainda para a gente aproveitar que está rodeado de bons espíritos, né, que fica mais fácil eles chegarem até nós e mudar para o ano que inicia, né, a gente começar um ano show de bola, como se diz aí, o Jovem está dizendo, né? Com relação à Páscoa, né, eu só queria acrescentar que o Léo falou muito bem, acho que completou bem o sentido. Eu só queria acrescentar que nós mudamos muito o sentido da comemoração, né, com o nosso consumismo, né, porque virou uma doação de chocolate, né,
E a gente até briga pelo chocolate. Né? Isso não tem religião, acho que é em todo, né? Porque a gente gosta muito de chocolate. Mas a gente esquece um pouquinho do sentido real da comemoração, né? E o Natal, os espíritos nos colocam que é um momento que a Terra ela dissipa energias muito pesadas da atmosfera mesmo, né? E aí os espíritos conseguem ter mais acesso aqui às pessoas. Então se cria uma energia tão positiva, porque todos, né, independente que também tem o consumismo em excesso, tá? Porque não deixa de ter a questão dos presentes, né? Mas ao mesmo tempo, todos pensam em Jesus, né? E todos estão, mesmo ao dar o presente, eu quero dar um presente para a Denise, mas eu já crio dentro de mim um sentimento de caridade, de solidariedade. Muitos que nunca pensam no irmão necessitado começam a se mover para dar presentes para os carentes, né? A pegar as cartinhas no correio. Então há uma movimentação de amor no ar, né? Então o Natal é fantástico, né? Segundo os espíritos, assim, que nós possamos pudéssemos viver o ano todo o Natal, né? É esse o sentido verdadeiro. 8h35, 8h35, nós vamos a mais uma música que pedimos para você, né? Agora, colocar um copo com água, uma garrafinha com água, porque na sequência teremos o passe, né, com a nossa irmã Carmen, né? Você pode interceder também por alguém que alguém está enfermo, muita fé em Jesus, muita coisa boa dentro do seu coração.
nesse momento, meus irmãos, depois dessa música que nos eleva, vamos pensar em Jesus. Lembra desse mestre bíblico, caminhando nas areias brancas das praias, estendendo as mãos e erguendo, e abraçando, e acolhendo os pobres, os estrupiados, os doentes do caminho. Aqueles que o buscavam com muita fé. Então, nesse momento, que sejamos nós, cada um onde estiver, no seu lar, no seu carro, ouvindo esse programa, busque Jesus, abra o seu coração, mostre a Ele a sua lágrima secreta, e Ele está a escutar, Ele está a acolher. Nós te pedimos, Mestre, que a tua luz maior adentre o lar, o coração desse irmão, que essa luz clareie a mente, ilumine os passos, que essa luz alivie a dor, o sofrimento, dê a força necessária para vencer batalhas, as dificuldades do caminho, as pedras, os espinhos. Eles possam, Jesus, vislumbrar em cada espinho tem uma rosa, tem uma flor, tem um perfume, tem uma bênção. Porque a dor muitas vezes, na maioria das vezes, nos ensina. Eles possam tirar esse aprendizado dessa dor e ser gratos. Te pedimos também, Jesus, dê a fé necessária a esses irmãos para que possam te buscar em todos os momentos, mas naquele momento difícil, principalmente, que as forças se esvaem, que possam saber que estás ali, Jesus, segurando nas mãos, colocando nos colos, dando ao passo que necessita. Que a nossa prece, Jesus, sirva de bálsamo, de medicamento, a chegar nessas águas que foram colocadas junto ao rádio, que ali tenha o medicamento do corpo e do espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as dívidas, assim como são perdoados os devedores, e não deixeis nenhum irmão entregue às tentações da matéria. Livrai-os todos do mal, Jesus, principalmente do mal que fazem a si próprios, que possam se amar, se perdoar, e amar e perdoar o seu próximo, agora e sempre. Que assim seja. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa peste carnal. Me amam com um amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho.
A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente, vai. Fazer amigos e ajudar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre, é fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz, não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença.